ler a palavra de Deus no texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Os irmãos vão poder acompanhar comigo a leitura desse texto, que diz assim: Ora, ao sair, e quando eu digo ao sair, o texto saiu mesmo da minha tela, mas ele vai voltar. Ele saiu, mas vai voltar. Tecnologia, quando não ajuda, atrapalha, né? Então vamos lá. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe replicou: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se maravilharam destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Com isso, eles ficaram sobremaneira maravilhados, dizendo entre si: Quem pode então ser salvo? Jesus, fixando os olhos neles, respondeu: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém? Podem estar assentados. O tema da mensagem desta noite é: você não pode salvar a si mesmo. Você não pode salvar a si mesmo. Talvez esta seja uma notícia que deixa muita gente desconfortável. Se este jovem da parábola, ou deste encontro com Jesus, esse jovem que se encontrou com Jesus nestas circunstâncias, vivesse nos nossos dias, o perfil desse jovem seria o perfil de uma pessoa bem-sucedida. Caso um desses palestrantes de coach tivesse falando a respeito do perfil desse jovem, ele diria o seguinte: esse jovem domina os 4 P's. Coach fala uns negócios bonitos, né? Umas contas bonitas, né? Esse jovem, ele dominava os 4 P's. O P do poder. E quem domina o P do poder é aquela pessoa que deseja estar no controle de todas as coisas. O segundo P é o P do prestígio. É aquela pessoa que gosta do reconhecimento, aquela pessoa que trabalha para ser reconhecida por aquilo que faz, gosta de fama, gosta de ser conhecida por todos por conta de sua performance. O terceiro P é o P do prazer. É aquela pessoa que entende que tudo que faz deve estar relacionada a sentir-se bem e busca sentir-se bem em todas as circunstâncias da vida. E o quarto P é o P da prosperidade. Oh, que maravilha, né? Eu quero possuir, eu quero ter, eu quero crescer, eu quero conquistar.
Quando eu olho para a vida desse jovem, ele era possuidor dos 4 P's: poder, prestígio, prazer e prosperidade. Para quem estava acostumado a dar ordens, para quem estava acostumado a ter domínio da situação, pedir ajuda a um filho de um carpinteiro parecia algo muito estranho. Para um homem de linhagem nobre, não é muito comum solicitar auxílio, especialmente se tem que pedir auxílio a alguém desqualificado. Do ponto de vista humano, esta era a realidade de Jesus. Jesus era filho de um carpinteiro e certamente, como era costume, né, judaico, Jesus estava sendo ensinado pelo seu pai a exercer a sua profissão, porque o pai ensinava a profissão ao filho, o filho perpetuava a profissão do pai. Esse era o costume judaico. Mas ele se aproxima de Jesus e, estranhamente, ele diz a Jesus o seguinte: bom mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? O discurso é muito interessante, e o diálogo que se estabelece entre Jesus e esse jovem é um diálogo muito interessante. Você sabe os mandamentos? Você precisa guardar os mandamentos? Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Na medida em que Jesus vai falando os mandamentos, diz a palavra de Deus que o jovem, como que interrompendo as palavras de Jesus, diz: olha, tudo isso eu tenho guardado desde a minha infância. Eu não sei se você consegue enxergar isso lendo esse texto, mas me parece que ele responde a Jesus com um certo ar de arrogância. Quando ele diz: olha, se é para isso, se para ter a vida eterna eu preciso fazer todas essas coisas, então está tudo certo. Tudo isso eu tenho feito, todos esses mandamentos eu tenho guardado desde a minha infância. E Jesus então vai direto ao ponto. Diz o verso 21, e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Sabe, queridos, existem 2 declarações nesse texto que para mim são fantásticas. A primeira declaração é quando a palavra de Deus nos diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Quando Jesus olha para aquele jovem, Jesus não olha como um jovem arrogante simplesmente. Jesus o vê como uma pessoa necessitada da graça. Por isso, a vida daquele jovem desperta no coração de Jesus um amor extraordinário por ele. E aí Jesus dá o caminho das pedras. Quando Jesus diz para ele: vai, vende o que tens e dá aos pobres, Jesus estava dizendo para ele: olha, o que te atrapalha não é a questão dos mandamentos, não é a questão da religiosidade. O que te atrapalha é que existe algo que é mais importante do que Deus na sua vida. E quando Jesus diz para ele assim: falta-te uma coisa, vai, vende o que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Quando eu olho esse texto, eu fico pensando na minha e na sua experiência. E quando Jesus olha para nós, Jesus identifica exatamente o que está faltando. Quando, às vezes, nem nós sabemos direito o que está faltando na nossa vida. Hoje, por exemplo, eu tive a oportunidade de conversar com uma jovem, e ela está longe dos caminhos do Senhor, e a mãe dela estava do lado, assim, falando: pastor, está na hora dela voltar para a igreja, que não sei o que, tal. E eu olhei para ela e disse assim: o que está faltando para você? Ela me respondeu:
vergonha na cara. Eu falei, se tivesse não falava, né? É porque não tem mesmo. Mas nesta noite, talvez seja importante que você responda para você mesmo. O que te falta? Quando Jesus falou para aquele jovem, falta-te uma coisa, Jesus já foi dando o caminho das pedras, Jesus foi já dizendo imediatamente o que faltava para ele. Na experiência daquele jovem, o que faltava era ele abrir mão daquilo que era mais importante do que Deus na sua vida. Na verdade, é muito importante que você saiba que Jesus não está condenando aqui ter dinheiro. Tem muita gente que olha aqui e diz, para ser crente não pode ser rico. Não é isso não, você pode ser rico. O que você não pode é ter o seu coração preso ao dinheiro. Nosso coração precisa estar em Deus. O problema daquele jovem não era a riqueza. O problema daquele jovem era que o seu coração não se voltava para o Senhor. O seu coração estava preso ao dinheiro. E a demonstração disso é que quando Jesus diz para ele, falta-te uma coisa, abre mão da riqueza, dá aos pobres, se livra disso. Isso que está te atrapalhando, vem e segue-me, terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele saiu pesaroso desta palavra, retirou-se pesaroso, deixou Jesus, preferiu as riquezas do que o tesouro do céu, preferiu as riquezas da terra do que ter a segurança da vida eterna. Essas palavras de Jesus deixam o jovem rico triste e ao mesmo tempo deixam os discípulos confusos. No verso de número 26, os discípulos então perguntam, quem pode então ser salvo? A resposta de Jesus choca os ouvintes. No verso 24 diz assim, e os discípulos se maravilharam dessas palavras, mas Jesus tornando a falar diz, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Primeiro admirados e depois perplexos. O verso 26 diz, com isso eles ficaram sobremaneira maravilhados, dizendo entre si, quem pode então ser salvo? Mas talvez a declaração mais significativa está no verso de número 27, quando diz assim, aos homens isso é impossível. Verso 27 diz, Jesus fixando os olhos neles respondeu, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Em outras palavras, ninguém entra no céu por suas próprias forças. Ninguém entra no céu a partir de sua própria bondade. Ninguém entra no céu a partir de performance. Ninguém entra no céu a partir de si mesmo. E é interessante que Jesus ele não disse que é improvável. Jesus não disse que é difícil. Jesus disse que é impossível. Não há a menor chance, de modo nenhum. Não existem brechas, não existe esperança. A expressão é impossível. Para os homens é impossível, a não ser que alguém faça alguma coisa por você, não há chance alguma de você entrar no céu por suas próprias forças. Por isso o tema da mensagem é, você não pode salvar a si mesmo. Ninguém pode, ninguém pode. O apóstolo Paulo diz assim, não há um justo, nem sequer um só. Estamos acostumados a ser recompensados de acordo com o nosso desempenho, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, suas notas na escola dependem da sua capacidade de dedicação ao estudo. Se você se dedicar, se você estudar, se você correr atrás, vai chegar no dia da prova, você vai fazer uma prova maravilhosa e você vai tirar uma boa nota.
a não ser em tempo de pandemia, quando o governo diz assim, passa todo mundo, né? 2020 não pode entrar aqui nessa estatística, né? Vamos deixar essa 2020 fora da estatística. Você recebe elogio de acordo com o grau de sucesso que você tem. Você ganha dinheiro em função da intensidade do seu trabalho. Você consegue promoção no trabalho como fruto de sua dedicação. É sempre assim. Vivemos no mundo da meritocracia. A gente consegue se a gente se esforçar. O problema é que às vezes nós entramos no mundo espiritual achando que na nossa vida com Deus, a gente também vai conseguir as coisas a partir de méritos. Então, se eu fizer determinadas coisas, se eu andar de determinado jeito, talvez seja por isso que esse jovem chega diante de Jesus, perguntando para Jesus, que hei de fazer para herdar a vida eterna? No imaginário daquele jovem, se ele fizesse determinadas coisas, ou se ele deixasse de fazer determinadas coisas, ele poderia garantir a si mesmo a vida eterna. Por isso ele chega diante de Jesus, perguntando, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olhando para a história desse jovem, nós descobrimos 4 falhas que esse jovem cometeu ao chegar diante de Jesus. Primeiro, ele tentou impressionar Jesus demonstrando uma falsa humildade. Diz o texto da palavra de Deus que ele pôs-se de joelhos. Toda a arrogância do discurso demonstra que aquele ato de se ajoelhar era uma falsa humildade. Não adianta a gente chegar diante de Jesus tentando impressionar a Jesus, sabe por quê? Jesus nos conhece por dentro. Antes de eu me ajoelhar, Jesus conhece o meu coração. Jesus sabe. Então nós não podemos nos apresentar diante de Jesus tentando impressioná-lo, porque Ele sabe das coisas. Segundo lugar, ele tentou bajular Jesus, quando ele chamou Jesus de bom mestre. E Jesus entende perfeitamente essa tentativa de bajulação, e Jesus já corta de imediato. Ninguém é bom senão um que é Deus. Terceiro, ele tentou comprar a sua herança no céu, quando ele diz, que farei para herdar a vida eterna? Como que eu posso pagar? Ele estava acostumado a pagar pelas coisas. Ele tinha dinheiro. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele queria meter o pé na porta, ele queria entrar pelos méritos próprios, ele queria entrar no céu a partir de si mesmo. O que eu posso fazer? Como que faz para herdar a vida eterna? E em quarto lugar, ele tentou usar a prática religiosa como sua bandeira. Quando ele diz, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha infância, eu tenho cumprido todos os mandamentos desde a minha infância. Gente, olha só, religião, prática religiosa, não garante a vida eterna. Não é a prática de religiosidade que garante a vida eterna a ninguém. A mensagem central dessa história é essa: você não pode salvar a si mesmo. A mensagem central do encontro de Jesus com o jovem rico é que não existe ninguém que possa salvar-se a si mesmo. Você não pode salvar-se por causa de rituais apropriados. Você não pode salvar-se por causa de doutrina correta. Você não pode salvar-se por causa de devoção correta. Você não pode salvar-se por causa de um momento de emoção espiritual. Você não pode salvar-se pela prática de ir todos os domingos à igreja. Você não pode salvar-se pelo fato de dominicalmente você trazer os seus dízimos e ofertas regulares e apresentá-los diante do Senhor. Você não pode salvar-se pelo fato de fazer caridade aos pobres.
pobres. Não, essas coisas não garantem a salvação de ninguém. Ninguém é salvo por aquilo que faz. A mensagem de Jesus é muito clara: é impossível ao ser humano salvar-se a si mesmo. Não importa o que eu faço, eu não vou conseguir sozinho. E diante desta declaração, volta-nos ao coração a expressão do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, quando diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Em outras palavras, ninguém vai poder chegar lá no céu batendo o pé na porta dizendo: Senhor, deixa eu entrar porque lá na terra eu fiz isso, isso e isso. Deixa eu entrar porque lá na terra eu fiz por merecer. Não. Nós vamos chegar na porta do céu e dizer: Senhor, ser propício a esse pobre pecador que lá na terra fez tudo errado, mas pelo poder do sangue de Jesus fui perdoado, eu fui lavado. Então, Senhor, é pelo sacrifício de Jesus que eu quero entrar. Posso entrar? Diz a palavra de Deus que Jesus vai dizer assim: vinde, vinde, vinde. Enquanto aqueles que vão chegar lá achando-se, Jesus vai dizer assim: apartai-vos, apartai-vos. Se existe uma palavra que nos traz esperança, é a expressão: vinde benditos do meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas ao mesmo tempo, se existe uma palavra dura na Bíblia, é a palavra que Jesus vai usar para aqueles que não depositam a sua confiança nele, quando Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque o inferno não foi feito para você, o inferno não foi feito para mim, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, mas irão para lá todos aqueles, movidos pela incredulidade, afastam o seu coração do Senhor. Observe que não foi o dinheiro que impediu o jovem rico de ser salvo, foi a sua autossuficiência. Não foram as posses materiais, foi a pompa. Não são as elevadas somas de dinheiro, mas o nariz empinado. Por isso, Jesus diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque geralmente a riqueza produz pompa, a riqueza produz autossuficiência, a riqueza produz nariz empinado. As pessoas acham-se melhores do que as outras por causa do dinheiro que tem no bolso. Você sabe que não é só o rico que tem dificuldade com essas coisas. Tem gente que usa a intelectualidade para se tornar autossuficiente. Tem gente que usa a sua força, a sua boa aparência, a sua popularidade, a sua religiosidade. Cada um tem um problema diferente. Por isso é que Jesus diz para aquele jovem: falta-te uma coisa. Mas na vida de outras pessoas, o que falta não é a questão do dinheiro, mas outras coisas que também impedem as pessoas de estarem na presença de Deus. Deus não nos salva por causa daquilo que fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós em sacrifício na cruz do Calvário, quando pagou o preço do nosso pecado. O que eu faço é insuficiente, mas o que Jesus fez é suficiente. As minhas obras são insuficientes, mas a obra realizada por Jesus na cruz, esta é a obra suficiente para me dar a garantia
da salvação, porque a salvação é um ato da graça de Deus a meu favor, a seu favor também. Nada que eu possa fazer é capaz de me colocar na condição de apto para alcançar a minha salvação por minha própria vontade ou pelo meu próprio esforço, pelas minhas mãos. Mas quando eu creio no sacrifício de Jesus, quando olho para a cruz de Cristo para o seu sangue derramado, somente ali eu tenho a garantia da minha salvação. Para que eu possa ter a certeza da salvação, existem algumas coisas que eu preciso fazer. Em primeiro lugar, eu preciso depender totalmente da graça de Deus. Não tente justificar os seus pecados. É melhor confessá-los, admiti-los e deixá-los. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Dependa dEle hoje, porque hoje é o momento de depositar nele a nossa confiança, a nossa fé. Há um texto em Atos capítulo 17, verso 30, que diz assim: mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, se arrependam. O tempo de Deus nunca é amanhã, o tempo de Deus é sempre hoje, agora, porque hoje é o dia da salvação, hoje é o dia do perdão dos pecados, hoje é o dia da transformação da sua vida, hoje, o tempo de Deus é hoje. Por isso Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todo lugar, não é para alguns, mas é todos os homens, em todo lugar se arrependam, diz a palavra de Deus. E em terceiro lugar, confie o seu futuro nas mãos de Jesus. E eu quero terminar a mensagem desta noite lembrando de uma expressão bíblica que está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, quando a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso futuro está seguro quando nós depositamos a nossa confiança em Jesus. Eu não posso garantir a minha salvação, mas Jesus pode. Por isso, eu preciso depositar a minha fé nele. Eu estava compartilhando do Evangelho de Jesus com um jovem. Eu e um jovem estávamos falando do Evangelho de Jesus para um senhor. Só que esse jovem que estava junto comigo, muito esquentadinho, não gostava de levar desaforo para casa, né? Dava respostas meio atravessadas. E a gente ali compartilhando do Evangelho, falando de Jesus para aquele moço e tal. E aquele senhor, em um certo momento da conversa, disse assim: meninos, o Deus da minha vida são os meus braços que trazem comida para minha casa. A minha palavra, o meu discurso para aquele homem, em demovê-lo essa ideia de que ele não poderia confiar em si mesmo, tal. Só que o garoto que estava comigo era muito nervosinho e já foi logo direto dizer: moço, cuidado, hein? O seu Deus pode secar. Você pode perder os seus braços e ficar sem Deus, hein? E eu fiquei assim meio desconcertado diante daquela situação, tentando ali arranjar um jeito de consertar a conversa, mas aí já era tarde demais.
Mas, queridos, tem muita gente que pensa assim: o Deus da minha vida é o meu trabalho, o Deus da minha vida são os meus braços, o Deus da minha vida é minha família, a segurança da minha vida é o meu emprego, a segurança da minha vida é minha casa, a segurança da minha vida é minha conta bancária, é a minha aposentadoria, a segurança da minha vida é isso. Gente, nada que a gente possa construir é capaz de dar segurança para a nossa vida. A segurança da nossa vida é o Senhor. Por isso que lá no Salmo de número 125, a palavra de Deus nos faz lembrar esta realidade, quando a Bíblia diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aí no verso de número 2, a palavra de Deus diz assim: assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. A gente pode descansar o nosso coração na segurança que o Senhor nos dá, porque Ele está à nossa volta. Jerusalém foi construída estrategicamente dentro de um ambiente de segurança. Os montes serviam como uma segurança natural contra os inimigos, contra os invasores. Mas eu gosto muito de lembrar da reflexão do salmista no Salmo 121, quando ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E de repente ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Em outras palavras, o meu socorro não está na montanha aqui na minha volta, não. A cidade foi construída entre os montes para me dar uma sensação de segurança, mas eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Não é. Meu socorro não vem dos montes, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tem muita gente confiando nos montes, tem muita gente confiando na sua segurança pessoal, naquilo que você construiu para produzir uma sensação de segurança na sua vida, e de repente a casa cai. De repente os nossos alicerces são balançados. De repente a nossa estrutura balança, e a gente percebe que aquilo que a gente achava que era segurança é instabilidade. Cai com facilidade. Por isso nós precisamos ter a nossa vida firmada unicamente no Senhor. É dele que vem a nossa segurança. Aquilo que fazemos, os cuidados para vivermos uma vida santa, não é para garantir a nossa salvação, porque essas coisas não são capazes de garantir a salvação de ninguém. Queremos viver uma vida correta porque queremos andar na presença de Deus e fazer a sua vontade. Agora, a garantia da nossa vida eterna está única e exclusivamente no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Por isso cantamos: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Nesta noite, a pergunta é: onde você tem colocado a sua fé? Em quem você tem firmado a sua fé? O convite da palavra de Deus é para que você olhe para Jesus. O convite da palavra de Deus é para que você olhe para cima, olhe para a cruz de Cristo. Lembre-se do seu sacrifício, do seu sangue derramado. O convite da palavra de Deus é para que nesta noite você tome uma decisão na sua vida. A decisão de receber a Jesus como seu Salvador pessoal. Abrir o seu coração nesta noite e dizer: Senhor Jesus,
entra no meu coração, perdoa os meus pecados. Não importa se você está aqui no culto presencial, se você está em casa ou em qualquer lugar assistindo este culto. Este é o momento quando você tem a oportunidade de dizer: eu reconheço que sozinho não posso, que eu não consigo salvar a mim mesmo. Por isso, nesta noite, eu quero depositar a minha confiança em Jesus. Nesta noite, eu quero receber a Jesus como meu Salvador pessoal. Eu quero receber o perdão para os meus pecados. E eu quero permitir que a graça do Senhor encha a minha vida. Nesta noite, você tem a oportunidade de tomar a grande decisão, a mais importante de todas as decisões, a decisão de receber a Jesus como seu Salvador. Se você deseja tomar essa decisão de fé, então faça isso agora, no seu coração. Feche os seus olhos e diga para Jesus nesta noite: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Por mais que eu tente, eu não vou conseguir salvar a mim mesmo, porque eu não consigo viver sem pecar. Por isso, nesta noite, eu quero depositar em Jesus Cristo a minha fé e receber a Jesus como meu Salvador pessoal. Entra no meu coração, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu reconheço que sozinho não consigo, mas creio que com Jesus e pelo sacrifício de Jesus eu posso ter a segurança da vida eterna. Em nome de Jesus. Se nesta noite você tomou essa decisão de fé, enquanto a igreja está orando, enquanto o povo de Deus intercede pela sua vida, se nesta noite você toma a decisão de receber a Jesus como seu Salvador pessoal, e se nesta noite você deseja começar uma nova caminhada com Jesus, consciente de que sozinho não dá, mas com Jesus tudo é possível, eu queria convidar você a fazer esse gesto, a levantar a sua mão, e com esse gesto você estará declarando: eu quero Jesus como meu Salvador pessoal. Você deseja tomar essa decisão de fé? Há alguém aqui entre nós que nesta noite deseja tomar essa decisão? Levante a sua mão, de onde você está. Eu quero orar a Deus a seu favor. Se você entendeu a mensagem do Evangelho, você entendeu que somente através de Jesus você tem o perdão para os seus pecados e a segurança da vida eterna, então neste momento, receba Jesus como seu Salvador. Abra o seu coração e vamos caminhar numa nova caminhada com Jesus. Alguém aqui entre nós que deseja tomar essa decisão de fé, levante a sua mão neste momento e eu quero orar a Deus por sua vida. Você que está em casa, você também pode tomar essa decisão nesse momento. E nós queremos orar a Deus também por sua vida. Você pode escrever no chat, ou então você pode mandar um recado pelo WhatsApp da igreja, 2323, ou melhor, 2606-3323. Esse é o número do WhatsApp da igreja, e você pode mandar um recado para nós dizendo: eu reconheço que Jesus é o Salvador da minha vida. Nós queremos orar por você, queremos te acompanhar nesta caminhada de fé. Se você, nesta noite, deseja tomar essa decisão ao lado de Jesus, nós queremos abençoar a sua vida e queremos caminhar junto com você.
Ou então você pode pegar o seu celular, colocar na frente desse QR Code, você vai ser encaminhado para uma página, você vai dizer seu nome e o número do seu telefone, e ainda esta semana, nosso Ministério de Comunhão vai entrar em contato com você, para que você possa caminhar com Jesus, andar na presença do Senhor. Nós temos aqui uma decisão ao lado de Jesus. Eu preciso que alguém decifre o que está escrito aqui para poder eu anunciar para a igreja, né? Vem aqui. Gisele Brito. É isso? Gisele Brito. Que bênção, Gisele, que bênção. Recebemos aqui a sua decisão. Louvado seja Deus pela decisão da Gisele. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, e há alegria na terra pela vida alcançada nesta noite, pela graça de Jesus. Deus abençoe Gisele. Nós vamos orar a Deus por sua vida, e o nosso Ministério de Comunhão vai entrar em contato com você ainda esta semana, para caminharmos juntos e andarmos na presença do Senhor. Deus abençoe a vida da Gisele. Nós vamos orar a Deus por sua vida. Se há mais alguém em casa que também está tomando essa decisão ao lado de Jesus, escreva aí no chat. Nós estamos acompanhando a sua decisão. Nós queremos orar a Deus por sua vida também. Queremos interceder ao Senhor por você que nesta noite também está tomando essa decisão de fé em Cristo Jesus. Se há mais alguém nesta noite tomando essa decisão, entre em contato conosco, dê um retorno para que nós possamos nos alegrar junto contigo e para que a gente possa te acompanhar nesta nova caminhada da vida cristã. Nós vamos orar a Deus pela vida da Gisele. Eu quero convidar o pastor Fabiano que nos conduz ao Senhor nesse momento de oração, agradecendo a Deus pela vida da Gisele, pedindo que Deus a abençoe, e por todas as pessoas que nesta noite estão ouvindo a mensagem do Evangelho, para que tantas outras tenham a coragem da Gisele de anunciar e proclamar: eu quero Jesus como meu Salvador pessoal. Vamos orar a Deus pela vida da Gisele Brito. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra foi anunciada. É o teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O teu amor nos constrange. E a tua palavra, Deus, ela é espada de 2 gumes. Penetra no nosso coração, no nosso entendimento, nos mostra o quanto necessitados somos da tua graça, da tua misericórdia, da tua salvação em Cristo Jesus. E nós te louvamos, ó Deus, pela vida da Gisele, que ela caminhe, ó Deus, a tua presença todos os dias, que ela seja cuidada, abraçada, Deus, pela nossa igreja, ó Deus, que ela possa permanecer em Cristo, ó Deus, que a palavra que foi anunciada, ó Deus, que outras pessoas, ó Deus, possam tomar a decisão, porque sabemos, ó Deus, que a tua palavra não volta vazia. Ó Deus, age com poder e graça, trazendo restauração, trazendo transformação para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo tão precioso de culto, de adoração, de proclamação do Evangelho, pelas vidas que são alcançadas, seja no presencial, no online, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós louvamos ao Senhor por esse privilégio, por esta bênção, de nesta noite, como igreja, podemos proclamar a palavra bendita que transforma a vida de todo aquele que crê. Amém, queridos? Deus te abençoe no retorno para casa.
Deus abençoe no decorrer desta semana, em todas as coisas que você vai fazer junto com a sua família, que a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, que as provisões do Senhor se manifestem na sua vida, na sua casa, no decorrer de toda esta semana. É o desejo do nosso coração. Eu gostaria de orar a Deus nesse momento final, suplicando as bênçãos do Senhor. Eu quero convidar você a estar de pé para a gente orar. Eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, quero orar pelo seu trabalho, pela sua empresa, pelo seu emprego. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos conduza. Quero orar pela sua saúde, para que Deus nos preserve, cuide de nós, que seja uma semana inteira debaixo do seu cuidado, da sua presença, da sua bênção. Vamos pedir a Deus, vamos orar. Ó Deus bendito, nosso Pai, nesse momento final de culto, nós queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, leva-nos em segurança para nossa casa. Livra-nos, ó Deus, de qualquer acidente nas nossas idas e vindas no decorrer de toda esta semana. Livra-nos, ó Deus, de qualquer tipo de dificuldade. Ajuda-nos, ó Deus, em nossa caminhada. E nós queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus, que no decorrer de toda esta semana, experimentemos do cuidado, da provisão do Senhor na nossa vida. Que as tuas mãos estejam à nossa frente para nos guiar. Que as tuas mãos estejam à nossa lateral para impedir que a gente se desvie, seja para a direita ou para a esquerda. Que a tua mão esteja na nossa retaguarda para nos dar o cuidado que precisamos. Que a tua mão esteja sobre nós para nos ungir e proteger. Ó Deus, que o Senhor nos cubra de todos os lados. Abençoa nossa família, abençoa nossa saúde, abençoa, Deus, a empresa, abençoa o emprego, abençoa, Deus, as nossas idas e vindas. Neste momento, ó Deus, nós queremos mais uma vez nos unir em oração, interceder ao Senhor pela vida do pastor Félix. Ó Deus, cuida do teu servo. Cada semana tem sido experiências contigo. O Senhor tem dado portas abertas. Tu sabes, ó Deus, o quanto ele precisa do cuidado do Senhor, acima da capacidade humana, acima da possibilidade dos medicamentos e da ciência. Nós pedimos, ó Deus, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre o teu servo. Mais uma vez nós queremos colocar a vida do irmão Dorvanildo e sua família em tuas mãos. Cuida dele, Deus. Obrigado porque a irmã Jurema teve alta da UTI e já está no quarto. Louvamos o nome do Senhor por esta bênção. E em breve, ó Deus, pedimos que ela esteja de volta à comunhão da sua família na sua casa. Ó Deus, a cada um de nós, cuida da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Cuida, Senhor Deus, para que esta seja uma semana inteira na tua presença, protegidos e guardados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Podem estar assentados, meus irmãos. Deus os abençoe. Deus abençoe sua vida, meu querido. Deus abençoe sua casa também.